de outubro, estarmos organizando esse bazar. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor à frente, para nós continuarmos o nosso culto, louvando o Senhor. Enquanto eles se preparam aqui, eu vou só relembrar. Setembro, campanha de oração. Os nossos trabalhos são às 8 horas. Só quinta-feira, na casa, é às 19h30. Nessa quinta, será na casa da Luciana e do Fernando. Quarta-feira, agora, o culto organizado pelos homens, teremos a presença do pregador João, de Bandeirantes, que estará falando sobre relacionamento familiar. O culto organizado pelos homens. Eu convido aqueles que puderem estar de pé para estarmos louvando o Senhor. Às vezes a gente está acostumado a vir na igreja e cantar, né? Por que nós cantamos? Nós cantamos porque nós estamos louvando a Deus, nós estamos cantando uma música para Deus. Esse é o sentido de nós estarmos aqui na frente. Nós viemos aqui na igreja prestar um culto a Deus, viemos adorar a Deus, por isso que nós cantamos, né? Por isso que você vê, às vezes, isso é natural do ser humano, né? Se tiver uma tribo que nunca ouviu falar de Deus, está no meio do mato, ele adora o Deus, ele canta, ele dança na frente do Deus dele, o Deus que ele não é o Deus verdadeiro, mas como ele não conhece Deus, ele procura agradar aquele Deus dele. Nós que conhecemos o verdadeiro Deus, devemos cantar com o coração e agradar o nosso Deus, não é? Vamos louvar o nosso Deus. Senhor, minha vida oferecer.
Edifique em nós, Senhor, tua morada. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo. Toque nossa coração. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Pra que eu pudesse
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Renova nossa nossa vida. Oh, que nós estivermos perto de Ti, Jesus. Nós temos alguém que completou aniversário essa semana ou no dia de hoje? Temos algum aniversariante? Temos. Você me convidar para vir à frente, o pastor está olhando por você. Tem mais alguém? Temos mais aniversariantes. Benção, que bom. Vou convidar o pastor para que esteja orando por elas. Aniversário é mais uma bênção que Deus põe na nossa vida, né? É mais uma oportunidade que Deus nos dá para vivermos, louvarmos, glorificarmos o seu nome, não é verdade? Por isso que a palavra de Deus nos diz lá: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe vocês, né? Que sejam uma bênção nas mãos de Deus e recebam também as bênçãos do Senhor. Estenda a tua mão, nós vamos orar pelos aniversariantes. Louvado seja o teu nome, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua misericórdia, Senhor. Eu quero pedir para as nossas irmãs
que completaram mais um ano de vida, Senhor Deus. Quero colocá-las em as tuas mãos, Senhor Deus, que elas possam sentir sempre a tua companhia, a tua bênção. Das suas famílias também. Pedimos-te no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós queremos chamar agora o pastor Lucas, que estará trazendo a mensagem. O pastor Lucas Ebeck para estar orando por ele. O pregador da noite, né? Realmente o pastor prepara a sua mensagem, mas quem unge o pastor é Deus, é o Espírito Santo, não é verdade? Então vamos, estenda a tua mão, vamos orar. Pai eterno, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, que tu tens uma palavra para cada vida, para cada coração nesta noite, Senhor Deus. Quero pedir que tu esteja abençoando Lucas, usando-o em as tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho amado. Amém. Um saco de bala aqui. Eu acho que ele... Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Vou compartilhar hoje algo que compartilhei sexta-feira com algumas modificações, então se você ver sexta, você vai ver um pouquinho de novo. Mas é a respeito da oração, que eu creio que Deus deseja falar conosco a respeito disso, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 1,14. A gente vai começar no versículo 12, Atos 1, 12. Amém? Fala assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Só até aí. Esses dias nós temos falado nas campanhas dos dias da semana e voltado o nosso tema sobre oração. E aqui nós lemos em Atos, é o início da igreja, né? O início após Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. É o que está acontecendo aqui nesse momento. Os discípulos tinham acabado de viver todo esse milagre, né? Jesus morrer, aparecer, mostrar que estava vivo e subir aos céus, e eles iniciaram uma caminhada sem Jesus ali presente com eles, né? É o início da igreja. E nós vemos que todas as vezes eles paravam para orar, para falar com Deus, para buscar uma orientação de Deus, para saber o que eles iriam fazer. Imagina, eles estavam iniciando algo grandioso, né? E eles também não sabiam que passo seguir. Então, todos os momentos, vários momentos que a gente lê em Atos, eles paravam, se reuniam, oravam, que a gente leu aqui, perseveravam em oração, e depois eles saíam para seguir a orientação que o Espírito Santo tinha passado para eles. Eles oravam, recebiam a voz, recebiam uma ordem de Deus, e daí saíam para cumprir aquilo que eles decidiram em oração junto com Deus. E eles faziam isso porque eles foram discipulados por Jesus, né? Eles viveram os anos de ministério com Jesus, e Jesus separava um tempo para orar todo instante. Todo momento a gente vê relatos de Jesus saindo para orar, ou sozinho, ou com os discípulos. Eu até separei alguns versículos, vamos abrir em Lucas, só para a gente ver rapidinho
em um trecho, como Jesus separava momentos para ler, para orar e falar com Deus. Lucas 3, 21. A gente vai deixar aberto em Lucas que a gente vai vendo alguns versículos. Lucas 3, 21 fala assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado também, ou foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. Amém, isso aí. 5,16. Rapidinho. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. 29. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. 11:1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, nos ensina a orar como também João ensinou aos seus discípulos. 22:32. Acabando. Eu, porém, Jesus falando, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus falando para Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso só alguns versículos, né? Tem vários outros, mas eu separei alguns versículos em Lucas, mostrando como Jesus se retirava para orar e falar com Deus e buscar uma orientação de Deus. E Jesus era o próprio Deus, né? Imagina Jesus como sendo o próprio Deus, se retirava muitas vezes para falar, para ouvir, para pegar uma orientação de Deus. Imagina nós, né? Como nós precisamos nos separar, como nós precisamos muitas vezes orar, separar um tempo para ouvir a voz de Deus em relação à nossa vida, em relação ao que fazer, aonde ir, que escolha tomar. Se Jesus, o Filho de Deus, fez isso, imagina a gente, né? Na verdade? E Jesus então nos ensinou para os discípulos, ensina para a gente a necessidade de orar. E o que é orar? Orar é ter comunhão com Deus, é falar com Deus, conversar com Deus. Comunhão com Deus é oração. Então precisamos nos voltar a uma vida de oração. Tanto a igreja que a gente viu em Atos, ou como você, como eu também, sua vida particular, ou como a sua vida como igreja, precisa voltar a uma vida de oração. Precisa parar para ouvir a voz de Deus, para saber qual é a vontade de Deus na sua vida, qual caminho seguir, qual o próximo passo que você deve seguir, tanto a sua vida particular, a sua família, como também a igreja de Deus. A gente vê o exemplo, então, de Jesus e de discípulos. Nada pode ser feito se nós dissemos que servimos a Deus, se nós não paramos para ouvir esse Deus que a gente segue. Amém? Amém. E eu separei alguns pontos que para a gente pensar o porquê é importante orar. Para que orar? Primeiro, para nos aproximarmos de Deus. A oração realmente é uma conversa com Deus. Eu falar com Ele, eu passar tempo com Ele, eu abrir meu coração para Ele, eu ouvir aquilo que Ele tem para falar comigo. Eu gosto muito de pensar como se fosse um tempo a oração, um tempo de passar um tempo de qualidade com Deus, né? De falar com Ele, de amizade com Deus. Até comentei na sexta que a gente se torna muito parecido com as pessoas que a gente mais convive. Você já não percebeu assim? Você às vezes se torna muito parecido com o seu amigo, que você convive bastante, ou um casal se torna parecido uns com os outros, um com o outro, com o seu gosto, às vezes até a risada parecida, né? Às vezes um casal, um olha para o outro e já sabe aquilo que o outro está pensando, né? Já sabe, chega alguma situação, o marido olha para a mulher, já sabe o que ela vai falar, ou até mesmo até de amizade também, né? Às vezes você é tão amigo de alguém que você já imagina como aquela pessoa reagiria em determinada situação, gosto, né, de aquela pessoa, daquele que é um amigo que você tem bastante intimidade. Não é assim? E quanto mais tempo você passa com uma pessoa, né, mais essa intimidade fica mais forte, né? Mais você fica parecido com essa pessoa, mais você ama essa pessoa, né?
E a oração é assim também. É o tempo de passarmos, a oração é um modo de passarmos um tempo com Deus, de falarmos com Ele, de colocarmos os nossos sentimentos para Ele, as nossas necessidades, os nossos medos, os nossos desejos, e ouvir também tudo aquilo que Ele tem para falar para a gente. Eu acho interessante falar que a oração é um tempo de comunhão, de aproximar de Deus, porque é um meio da gente falar e ouvir, né? de relacionar. Quando a gente tem uma amizade que parece que a pessoa está perto da gente só por interesse, não é meio estranho, né? A pessoa só vem falar com você quando ela está precisando de alguma coisa, ou quando ela vai pedir alguma coisa, né? E a oração, então, mais do que ser um tempo de eu pedir, é um tempo de eu me relacionar com Deus. Eu falar com Ele como um amigo, um pai, e conversar com Deus realmente, né? Isso é maravilhoso. E quando oramos, dizemos aquela ritual e os abençoe. Ou às vezes o povo, a pessoa, ou a religião fazem rezas e orações e repetições para determinado Deus ou determinada entidade, para que aquelas orações sejam capazes de fazer esse Deus devolver uma graça para eles. Acontece bastante isso, né? E às vezes a gente faz isso também com Deus, né? As nossas orações se tornam repetições de nós colocarmos simplesmente os nossos desejos para Deus, né? E Deus na palavra inteira, na Bíblia inteira, desde a fundação do mundo, dele separar um povo para Ele, Deus não queria o ritual. Deus não queria que o povo fizesse algo em troca de um favor, de uma graça. Deus queria um relacionamento. A Bíblia inteira, a gente vê no Velho Testamento que às vezes o povo de Deus, o povo que Deus mesmo separou como eles começavam a se perder nos rituais. Eles tinham o ritual das colheitas, festa das luas, várias festas que simbolizavam alguma coisa, e de repente eles se perdiam nos rituais e esqueciam que o ritual era para se comunicar com Deus, que aquela atitude que eles faziam, que aquela festa, que aquele queimar um incenso ou fazer uma oferta, era um jeito de se entrar em comunhão com Deus. Eles começavam a fazer por algo em troca, e Deus falava: eu não quero isso. Deus ficava muito bravo com isso. Deus falava assim: eu não quero sacrifícios, né? Ele quer relacionamento, Ele quer amor, Ele quer conversa, Ele quer amizade, Ele quer que você entenda que você é filho dEle, que você pode conversar com Ele. Mais do que as suas orações, Deus quer o seu relacionamento, né? Não só orar para conquistar algo em troca, mas orar porque você quer ouvir a voz dEle, né? Estar em relacionamento com Ele por uma amizade. Não que Ele olhe para você e falar: lá vem o Lucas mais uma vez pedir algo para mim, mas ele não quer nada comigo. Ele quer algo que eu possa dar, mas Ele não quer nada de mim. Então, Deus quer se relacionar. Então a oração é uma forma da gente se relacionar com Ele, falar e ouvir a Ele. Amém? Amém. Mas Deus também nos fala, né? Jesus também nos ensina que a oração é uma forma da gente colocar os nossos pedidos aos pés dele. Também é para isso. É da gente se relacionar, mas também para a gente colocar as nossas súplicas diante de Deus. Nossas orações são momentos da gente colocar as nossas necessidades e da gente mostrar que nós somos dependentes dele. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para alcançar essa graça. Eu preciso do Senhor para chegar nesse lugar. Eu preciso do Senhor para conquistar isso. Eu preciso do Senhor para mudar isso na minha vida. A oração também é uma forma de colocar as nossas vontades diante de Deus. Eu converso, mas também coloco a nossa vontade. Filipenses 4, vamos abrir? 6 e 7. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém.
Então, não andeis ociosos, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Então, ele está falando, devemos pedir, devemos orar, devemos clamar. Jesus nos ensina isso, né? Ele orava por curas, ele orava por provisão de Deus, ele orava por milagre, ele orava para que os peixes fossem multiplicados, para que o alimento fosse multiplicado. Ele orava e o cego via, e o coxo andava. Não era assim? Ele orava pedindo alguma coisa. Então Deus nos ensina a orar, a pedir, a clamar por providência de Deus. Jesus nos ensina isso. E a gente leu aqui em Atos 22, 32, que Jesus falou assim para Pedro. Jesus pediu pela fé de Pedro para que Deus o sustentasse. Jesus falou para Pedro, eu orei para que a sua fé não enfraquecesse, você ficasse forte. Então Jesus estava mostrando que ele ora, ele pede por alguma coisa. Ele clama por alguma coisa. Então Jesus nos ensina a orar. Vamos voltar agora em Lucas 11, 9? Olha o que ele fala. A gente vai ler um pouquinho hoje. Jesus incita a orar, está falando o subtítulo do texto aqui. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Olha que bênção isso, gente. É maravilhoso a gente crer nisso, que Jesus está falando para a gente. Pede, coloca as suas necessidades diante de Deus, coloca aquilo que o teu coração deseja, coloca os seus sonhos diante de Deus, coloca as suas fraquezas diante de Deus, não desanime. Olha, eu até separei os verbos, ele fala assim, pedir, buscar, batei, tipo, está insistindo, né? São verbos de ação, pedir, buscar, bater, não desanima, né? Então, Jesus nos ensina a insistir na oração, a buscar na oração. Às vezes eu tenho surge no meu coração, sempre às vezes uma dúvida, eu falo assim, por que eu vou insistir, né, em alguma coisa, se Deus sabe de tudo, né? Tipo, a vontade de Deus vai ser feita de toda forma, né? Então, por que eu vou ficar pedindo, insistindo, se a vontade de Deus vai ser sempre feita? A gente não fica, às vezes, dá uma bugada na nossa cabeça, fala assim, eu vou pedir, mas no final é a vontade de Deus que vai ser feita sempre, né? A gente fica meio assim. Mas Jesus nos ensina a pedir. E é interessante que nem sempre a vontade de Deus é feita na terra. Nem sempre a vontade de Deus é feita na terra. Deus permite, pela soberania dele, que as coisas aconteçam, mas nem sempre a vontade dele é feita, porque o mundo está no maligno, né? O mundo ele anda pelas leis do mal, ele anda seguindo os conselhos do mal, ele anda seguindo a vontade do inimigo. Esse é o mundo. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos viver segundo a sua vontade. Então não é nem tudo que acontece, é estranho pensar, nem tudo que acontece é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Deus permitiu. Mas às vezes você pensa assim, eu pequei, eu errei, no meu casamento eu traí a minha esposa, né? Meu casamento foi destruído, tá? Aqui estou eu, né? Mas foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus, né? Porque o mundo está no maligno. Se nós fizermos escolhas erradas, nós vamos escolher, porque Deus permitiu que nós chegássemos nesse ponto, né? A soberania de Deus permitiu que a gente chegasse nesse ponto. Mas essa não é a vontade de Deus. Então Jesus nos ensina, ore para saber qual é a vontade de Deus. Ore para que a vontade de Deus seja feita. Ore para que lá no seu trabalho as forças do mal não vençam, mas a vontade de Deus prevaleça. Lá na sua casa, ore, insista para que as forças do mal não vençam e a vontade de Deus prevaleça na sua casa. Insista.
Deus trabalha talvez nessa loucura e da gente não entender o que está acontecendo. E às vezes está tudo um caos e Deus está lá, soberano, fazendo tudo acontecer, mas muitas coisas acontecem porque o mundo segue o mal. E nós precisamos ouvir Deus e seguir a vontade dele. Amém. Amém? Então precisamos orar, insistir, falar: Deus, qual é a sua vontade? Seja feito aquilo que está dentro da gente, tentando nos distanciar de Deus. Quando a gente separa esse tempo do quarto fechado, a sós com Deus, a gente começa a vencer esse mal também. Deixar o Espírito, nosso Espírito cada vez mais forte. Nós vencemos as batalhas quando a gente aprende esse ministério do quarto fechado. Nós ouvimos a vontade de Deus, a gente silencia a nossa vontade, a gente sente o refrigério de Deus, a paz de Deus, Deus falar. A gente fala: Deus, eu estou buscando o Senhor não fala nada. Mas a gente não para ouvir. E a gente fala que Deus não fala, mas a gente não para ouvir. Nós vemos o agir de Deus quando a gente começa a ficar sozinho, em silêncio com Ele. E vemos como precisamos dele e como Ele é tudo para nós. O Salmo 16:2, o salmista fala assim: Tu és o meu tesouro, outro bem não possuo senão a Ti. Imagina você estar com um relacionamento tão íntimo com Deus que você pode chegar no seu quarto fechado, em oração, e falar: Deus, diante de tudo isso que eu estou pedindo, tudo isso que eu preciso, tudo isso que eu quero, o Senhor é o meu tesouro. Não tenho outro bem além do Senhor. E eu vou conseguir passar pelas dificuldades, vou conseguir passar pelas aflições, eu vou vencer o mal, eu vou vencer o maligno, porque o maior tesouro que eu tenho é o Senhor. E isso a gente só consegue quando a gente começar a conversar e ouvir, falar e ouvir com esse Deus, que é a oração. Amém? Então Deus nos direcione a isso. E eu estava conversando até com as mulheres ontem, com a Ana Laura, e conversei com o pastor, e eu queria propor para a igreja, nós fazemos, não sei, vamos ver se fechar a data mesmo, mas a partir de outubro, 21 dias de oração, jejum e oração. Para buscarmos como igreja aquilo que Deus quer, né, da nossa vida, né? E você também, né? Você pode buscar nesses 21 dias o que Deus quer da sua vida, né? Você pode nesses 21 dias colocar as suas necessidades, colocar os seus desejos diante de Deus. E esses dias de oração a gente fala, até 21 dias seria de oração e jejum. E o que seria o jejum? Ali ele até falou outro dia aqui na pregação, né? Você pode orar com Deus nesses 21 dias e ouvir o que Ele espera nesses 21 dias que você separe. O que é o jejum? Você separar algo que talvez você goste, ou um alimento, ou talvez uma atividade, durante um tempo, durante o dia, para que nesse momento você olhe para dentro de si e vê a sua necessidade de Deus. Não é uma troca. Você não está falando: Deus, eu estou fazendo o jejum e você vai ter que me dar isso. Não, o jejum é uma forma de eu vou tirar isso durante um tempo no dia. Eu vou tirar, talvez, sei lá, meu café da manhã, o meu almoço, eu vou dormir, eu vou jantar e só vou almoçar no outro dia, ou durante esses 21 dias eu não vou ver oração, mas você coloca o seu também, e só vamos pensar esses dias como nos organizar nessa data, mas acho que poderia começar até no começo de outubro, começo 1º de outubro até 21 de outubro. Amém? Eu acho que seria interessante para ouvirmos Deus, né? E sabermos o direcionamento dele para a nossa vida, tanto como igreja, tanto você também como pessoa. Vamos fechar nossos olhos e falar um pouquinho com Deus? Queria que você olhasse para dentro de você agora e pensasse quanto você tem ouvido Ele ou não ouvido Ele, né? Às vezes o dia a dia é tão corrido, né? A gente faz tanta coisa, pede tanta coisa, não tem tempo para nada, e a gente não tem tempo para ouvir Ele, e não tem comunhão sem oração, não tem cumprir a vontade de Deus sem oração, porque eu não vou ouvir qual é a vontade dele.
Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Primeiro pedimos perdão, né, Deus, porque nós não Te ouvimos. Né? Muitas vezes nós agimos de acordo com a nossa própria vontade, os nossos desejos, e ponto, é isso que fazemos. E queremos nos arrepender disso. Queremos reconhecer que dependemos do Senhor para cada passo da nossa vida, como igreja, como família, como pessoa. Dependemos da Sua voz. Deus, nós não somos independentes, nós somos dependentes do Seu Espírito. Da onde o Seu Espírito quer que nós nos guiar, para onde o Seu Espírito quer nos levar. Como igreja, como família. E nós queremos vencer o mal que nos cerca, que está em nós, e para isso queremos ouvir a Sua voz. Nós queremos que a Sua vontade seja cumprida na nossa vida, que a Sua vontade seja cumprida na nossa casa, no nosso trabalho. Nós queremos clamar para que a Sua vontade seja estabelecida no nosso meio. E para isso nós precisamos orar e clamar e buscar saber qual é a Sua vontade. Então, Espírito Santo, eu venho pedir que o Senhor venha despertar cada um dos nossos corações, o meu coração, Pai, para ouvir o Senhor e saber a Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar também uma canção. O grupo de louvor, se quiser ir na frente.
querer nesse instante agradecer a presença de todos os irmãos, aos visitantes que estiveram conosco. Se tiver algum visitante que entrou a primeira vez aqui, levante a mão, nós vamos entregar, um diácono vai entregar um cartão de visita. Tem alguém que entrou a primeira vez? Acho que todos estiveram conosco. Então, nós agradecemos a sua presença, né? Que você possa ter recebido de Deus uma palavra de esperança, de fé, né? De confiança em Deus. Há um canto que diz que a melhor oração é amar, né? Se não sabes amar, não deves orar. A melhor oração é amar. Antes de receber a bênção, eu recebi umas balas aqui, sabe? A Beth com a Rosa foram em Barreto e dizem elas que acharam uma bala dura. Eu não vou dar para os maridos, eu vou experimentar primeiro. Vai sobrar. Se for dura, o marido que quiser, eu vou entregar algumas. Vamos receber a bênção? E o amor de Deus, que excede todo entendimento, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo estejam convosco para todos sempre. Amém. Tem que ver aquela parte lá que cortou, né? Só pararam.